Então vocês veja agora como é que está na Bíblia satânica. Como era de costume de Paulo, ele foi pregar e durante 3 semanas seguintes discutiu as escrituras com o povo. Houve alguma mudança aqui, professor? Houve. Ele mudaram os sábados para as semanas. Veja a tendenciosidade do que eles desejam, prezados ouvintes. Por exemplo, nós temos algo impressionante, há provas técnicas, a própria Bíblia. Interessante que os próprios escritores, quando um investigador, um detetive faz alguma identificação no cenário do crime, é interessante saber que existe alguns vestígios que o criminoso deixa, né, na cena do crime, digitais, e vai se descobrindo à medida que vai tendo mais tecnologia. Nós temos aqui alguns aspectos que nós descobrimos, que a gente percebe claramente que o crime ali foi bem feito, mas deixou rastro. Um destes rastros que prova, prezado professor, que está conosco, é a questão de Atos 17. Por incrível que pareça, em Atos 17, nós queremos que vocês abram suas Bíblias e vocês vão ver ali uma pista clara, concisa, de que o Novo Testamento, ou seja, a aliança renovada, a segunda aliança, a aliança renovada, ela foi de fato escrito não em grego, mas em hebraico e aramaico. Vejamos a seguir. Eu vou ler para vocês o texto e é impressionante como está. Eu vou pegar na versão católica. Na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém, exatamente em Atos dos Apóstolos 17, versículo 18, nos diz o seguinte, a partir do versículo 16: enquanto esperava em antena, seu espírito afirmava dentro dele, e veio, ao ver, afirmava-se dentro dele, inflamava-se dentro dele. Enquanto os esperava em antena, seu espírito inflamava-se dentro dele, ao ver cheia de ídolos a cidade. E disputava por isso na sinagoga com os judeus. Veja que o apóstolo Shaul, ao chegar nas diversas cidades da diáspora, Atenas, Grécia, qualquer lugar do mundo, ele ia para um local de língua que se falava o hebraico e o aramaico. As cartas eram lidas exatamente nesta língua. Veja que aqui enfatiza isso muito bem. E interessante que ele disputava por isso na sinagoga com os judeus, com os adoradores de Deus, e na ágora, a qualquer hora do dia, com os que frequentava, até mesmo alguns filósofos epicureus e estoicos. Eu estou aqui falando na língua deles aqui. Eu quero que vocês vejam na própria língua da Bíblia deles. Então, o apóstolo Paulo, como eles dizem, ele começou a falar com alguns filósofos epicureus e estoicos, ali na praça, ali na ágora. E alguns diziam: o que quer dizer esse falador? E outros diziam: parece um pregador de divindades estrangeiras. Isto porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. Aqui está, queridos, um rastro do crime que prova que a Bíblia não foi escrita em grego, mas sim em aramaico e em hebraico. Por quê? Porque as duas expressões Deus e a outra expressão aqui, Jesus, e a outra expressão, anástase, exatamente nós estamos aqui com a Bíblia grega. Eu quero mostrar para vocês, nós estamos aqui com a Bíblia grega aberta exatamente em Atos 17, e na Bíblia grega fala claramente anástase. Anástase, a expressão Paulo, theos e anástase, era exatamente o que alega os teólogos modernos, que a Bíblia foi escrita em grego. É o que eles alegam. Mas aqui vemos a mentira, a eficácia da mentira. O próprio texto diz: e falavam de quem é este falador, que nos falam de deuses estrangeiros. Ora, prezado telespectador, se o apóstolo estivesse pregando Deus e Jesus e Jesus em grego, que veio do latim, exatamente soava nos ouvidos do grego como divindades mitológicas, bem afinada com seu ouvido, porque Theos, Zeus, era uma deidade bem conhecida pelos gregos, tanto quanto Iesus Cristo, que era uma divindade bem conhecida entre os gregos. A própria Igreja Católica, no rodapé da Bíblia, exatamente aqui na Bíblia, em Atos 17, ela diz:
A palavra anάστase, em grego, ressurreição, é tomada como nome de uma deusa, esposa de Jesus. Aqui está, prezados ouvintes, a própria Igreja Católica confessa com a boca dela que Anastase era o nome de uma deusa, esposa de Jesus. E por incrível que pareça, indo mais adiante nesse aspecto, eu gostaria de enfatizar com vocês alguns textos que provam estas mudanças, né, professor? Alguns textos que provam estas mudanças, textos, por exemplo, que de caráter polissêmico. A polissemia em si, nós temos aqui 10 itens que provam que a Bíblia foi escrita em grego, que foi escrito em hebraico. Nós temos aqui 10 textos que provam, 10 artigos que provam que a Bíblia foi escrita em aramaico e hebraico e não no grego. Mas basta a polissemia. Eu não vou citar estes 10 artigos, mas basta mostrar para vocês o que é polissemia. E a própria polissemia em si mostra as mudanças destes textos. Que estes textos originalmente eram exatamente daquela língua, pertencia ao hebraico e pertencia ao aramaico e não ao grego, como muitos dizem. Por exemplo, nós temos aqui, querido telespectador, um texto muito engraçado, que é exatamente no texto grego de Mateus 26, versículo 6, e em Marcos 14, versículo 3. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Muito bem. Aqui vocês vão ver uma polissemia terrível. Você pode perceber que o autor que ali estava traduzindo do aramaico para o grego, veja, a palavra leproso em grego significa uma pessoa que está doente, com lepra. Eu pergunto, seria impossível isto? Por quê? Um leproso, segundo a Torá, não pode viver dentro de quê, professor? Não pode viver dentro da cidade. Não pode viver dentro da cidade. A Torá proíbe o leproso viver dentro da comunidade, entre as pessoas. Lá em Beit-Ania, casa de Ania, era uma cidade. Bem, a explicação correta está exatamente no aramaico. Por exemplo, as palavras leproso em aramaico quer dizer garba. Exatamente garba. Mas, se você não é dono da língua, você então traduz como garba. Mas o aramaico não tinha sinais, era só consoantes. E o tradutor se esqueceu. O tradutor não entendeu a palavra garba, então ele traduziu como garba, mas a palavra não era garba, sim garaba. E a palavra garaba transforma o texto em um texto totalmente diferente. A palavra garaba significa oleiro, professor, fabricante de vaso. Ou seja, Shimon, ali em Atos, em Mateus 26, versículo 6, não era um leproso, ele era fabricante de vaso. Uma vez que o aramaico é escrito sem vogais, veja, observe que essas escritas, elas parecem idênticas. Isso prova que o autor ali não estava dominando, ele não dominava o idioma, ele não entendia, né? Ele não entendia. Existem várias palavras, tanto no hebraico como no aramaico, que elas são escritas de forma idêntica. E não haviam sinais massoréticos ou diacríticos, porque o hebraico e o aramaico é uma língua consonantal, ela não possui vogais, somente os sons das vogais. Então, neste caso, a palavra aí era escrita pela letra Gimel, pela letra Resh e pela letra Beit. E a diferenciação estaria na pronúncia. Se você pronuncia garba, leproso, mas se você pronuncia caraba, fabricante de jarros. Outro, por exemplo, prezado telespectador, outro exemplo de que a Bíblia não foi escrita em grego, é o livro de Atos 8:27. Ali fala da história de um eunuco. Ora, o problema é que na Torá, ela permite que o eunuco entre no templo. Verifica que em Atos 8:27, fala-nos da história de um eunuco que foi adorar em Jerusalém. Era possível um eunuco entrar dentro do templo, uma vez que um prosélito eunuco não podia jamais, como judeu, entrar no templo. Bem,
Aonde está a resposta? A mesma resposta. A resposta está no aramaico. A palavra usada para eunuco, ali, prezado telespectador, é a mesma usada para crente em Elohim. É incrível. Exatamente a palavra é Mahaima. Exatamente, ou seja, o eunuco em questão não era um eunuco. As expressões eram idênticas, mas era diferente, totalmente diferente de uma para a outra. Ou seja, o homem eunuco nunca foi eunuco, era um crente que foi adorar em Jerusalém. Isto aqui, essa tradução, se chama de polissemia. A uma altura dessa você deve estar se questionando, mas eu não entendo etimologicamente o que é realmente uma polissemia. Eu vou explicar para você. A polissemia é uma palavra que você está traduzindo e ela parece uma coisa, mas quer dizer outra. E se você não é daquela língua, você pode transferir para um outro sentido. Um exemplo disso, eu posso falar a palavra em inglês. We had here in Newark and 42th Street strike. Eu posso dizer essa frase em inglês. Nós temos agora na rua 42, aqui em Nova York, uma greve. Mas eu estou aqui como repórter no Brasil e posso traduzir. Nós estamos aqui na rua 42, aqui em Nova York, e nós temos agora um golpe. Ora, golpe é uma coisa, greve é outra, mas a palavra é a mesma. Vocês agora entenderam o que é uma polissemia. Isso significa que o indivíduo que estava traduzindo, ele estava traduzindo do aramaico, e não era o dono, ele não estava falando a língua fluente, que não daria um furo como este furo de tradução. Não é verdade, professor?